Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Esta será a nossa 9ª aula de Filosofia da Religião. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, os nossos maus pensamentos e as nossas más atitudes, com as quais pecamos contra ti e contra o nosso semelhante. E pedimos, Senhor, a tua presença, papai, nessa aula, a fim de que possamos aprender filosofia da religião. Pois bem, filosofia da religião, aula 9. Existe filosofia cristã? Esse é o nosso ponto de partida. Existe filosofia cristã? Há estudiosos que questionam a existência de uma filosofia cristã propriamente dita. Estes estudiosos afirmam que não há originalidade no pensamento cristão e seus conceitos e ideias são herdadas da filosofia grega. Sendo assim, a filosofia cristã seria apenas resguardadora do pensamento filosófico, que já estaria definitivamente elaborado pela filosofia grega. E a filosofia da religião seria apenas uma resguardadora, a filosofia cristã seria apenas uma resguardadora do pensamento filosófico e também uma defensora da fé. No entanto, Boehner e Gilson, no seu livro História da Filosofia Cristã, afirmam que a filosofia cristã não é simplesmente a repetição da filosofia antiga, embora que deva à filosofia grega os conhecimentos platônicos, aristotélicos, neoplatônicos. Os mestres gregos foram assim os pedagogos dos pensadores cristãos. A filosofia grega é pedagoga, é a condutora do pensamento cristão. Assim como a lei serviu de aio para o Novo Testamento, a filosofia grega serve de aio para os pensadores cristãos. Afirmar filosofia cristã, afirmar que a filosofia cristã é um conjunto de escolas inúteis, seria destruir o pensamento da tradição e construir um edifício totalmente novo, negando o que se já construiu no passado. No passado já foi dito, já foi construído a ideia de uma filosofia cristã. Se eu nego a existência de uma filosofia cristã propriamente dita, eu nego aquilo que foi construído no decorrer de dezenas e até centenas de anos. É desconstruir, é destruir o passado. Nós teremos como objetivo nessa aula abordar a corrente da filosofia da religião, chamada filosofia cristã. Por filosofia cristã, compreende-se um sistema de pensamento que se distinguiu do grego, do helênico. A filosofia cristã é um sistema de pensamento distinto do pensamento helênico, do pensamento chinês, do pensamento hindu, entre outros. Por ser um sistema orientado pela verdade revelada por Jesus Cristo. Então, isso faz toda a diferenciação entre o sistema filosófico cristão, o pensamento filosófico cristão, e o grego, o hindu, o chinês, o hindu. Já o estudo dos dogmas do cristianismo cabe à teologia e não à filosofia. A filosofia, então, ela tenta explicá-los. Explicar e aplicar os dogmas é papel
papel da teologia e não da filosofia. A filosofia cristã, que pressupõe a verdade dos dogmas, ela pressupõe a verdade dos dogmas, parte somente de evidências racionais para explicar Deus e o mundo. Mas a filosofia cristã de forma nenhuma se contrapõe aos dogmas. Embora busque a razão, de forma nenhuma ela se contrapõe ao dogma religioso. Então vê-se assim que os filósofos cristãos se apoiam na fé para melhor compreenderem a realidade. Se apoiam na fé para melhor compreender a realidade. Enquanto esta mesma fé dita as regras a serem alcançadas pela razão. A fé, ela dita as regras a serem alcançadas pela razão, evitando que os erros e os desvios nas inquirições da filosofia cristã aconteçam. A relação que vemos aqui é então a de tentar harmonizar ou elucidar a fé através da razão. Fé pela razão, teologia pela filosofia. Relação que é conflituosa, sempre foi. E marcou distinções mesmo dentro do corpo cristão de filósofos. Mesmo entre os filósofos cristãos houveram distinções. Então vejamos essas distinções. Veremos essas distinções por meio de algumas máximas. A primeira delas é: creio porque é absurdo. Essa máxima representava aqueles pensadores cristãos que julgavam fé e razão irreconciliáveis e subjugavam a razão à superioridade da fé. Razão subjugada à superioridade da fé. Creio porque é absurdo. A razão não importa. Creio mesmo que seja absurdo. Temos ainda uma outra máxima, uma segunda máxima. Creio para compreender. Primeiro creio, para depois compreender. Dizia Santo Agostinho: se não creres, não entenderás. Creio para compreender. Já essa máxima representava o espírito daqueles que julgavam ambos os domínios conciliáveis. Santo Agostinho achava que era perfeitamente conciliável, mas subordinavam a razão à fé. Creio para compreender. Temos ainda uma outra máxima: compreender para crer. Os que se orientavam por essa máxima, compreender para crer, que ela fazia parte daqueles que não apostavam numa conciliação entre fé e razão, mas atestavam o campo próprio de cada uma. A fé, campo da teologia; a razão, campo da filosofia. Uma devendo, portanto, o campo próprio de cada uma, devendo, portanto, serem tratadas isoladamente. Teologia, fé; filosofia, razão, tratadas isoladamente. Compreender para crer. Pois bem, a filosofia dita cristã apresenta três fases. Filosofia cristã, três fases. A primeira, a patrística. A segunda, a medieval, que é a escolástica. E a terceira, após a escolástica, pós-medieval. Pois bem, vejamos a primeira delas. A primeira das três divisões, a filosofia cristã. A filosofia patrística. A filosofia
patrística foi um período que se iniciou com a transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Para Marilena Chauí, escritora e filósofa brasileira, a filosofia patrística inicia-se com as epístolas de Paulo. Essa é a opinião de Marilena Chauí. A filosofia patrística inicia-se com as epístolas de Paulo e o Evangelho de João, e termina no século VIII. Contudo, com devido respeito à posição de Marilena Chauí, a patrística refere-se à filosofia cristã elaborada pelos padres da igreja, ou seja, deixa-se Paulo de lado. Pelos padres ou pais da igreja, do Ocidente e do Oriente. Quando? Elaborada quando? Aproximadamente do século II ao século VIII. Destaca-se na patrística Santo Agostinho, que vive de 354 a 430. Ele é o bispo de Hipona, é teólogo e é filósofo. Ele é tão importante que seu pensamento influenciou de forma importante o cristianismo e a filosofia ocidental a partir da Idade Média. Ele é o grande teólogo e filósofo da Idade Média. Os principais pensadores da patrística grega. Então vemos a patrística grega e a patrística latina. Os principais pensadores da patrística grega são Justino, de Roma, chamado Justino Mártir, do século II. Ele é considerado como o primeiro filósofo cristão, por afirmar que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Clemente e Orígenes, do século II e III, os três capadócios, ou os três pais capadócios, Gregório de Nissa, Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno, século IV. Temos o Pseudo Dionísio, dos séculos V e VI, Máximo Confessor, dos séculos VI e VII, e João Damasceno, do século VIII. Esses são os principais pensadores da patrística grega. Vejamos os principais pensadores da patrística latina, que falam e que escrevem o latim. Os principais pensadores da patrística latina são Minúcio Félix, séculos II e III, Tertuliano, século II e III também, Ambrósio, século IV, esse é o bispo de Milão, Jerônimo, tradutor da Vulgata, séculos IV e V, Santo Agostinho, o principal patrístico, século IV e V, e Boécio, século IV e V. A filosofia patrística inspirou-se na grega, com a qual teve fecundo contato. Entretanto, dele ou dela, a filosofia patrística inspirou-se na filosofia grega, com a qual teve um fecundo e importante contato. Entretanto, diferenciando-se dela, da filosofia grega, profundamente. Sobretudo como o teísmo se diferencia do panteísmo. Afirmava ser a expressão da verdade não obtida pelos filósofos gregos que a buscavam. É também contemporânea a filosofia patrística
do Império Romano, com o qual também polemiza. Há uma polêmica entre a filosofia patrística e o Império Romano. Vemos isso em Justino Mártir. A obra de Justino Mártir foi inserida nesse período em que patrística e Império Romano polemizam. Há uma polêmica entre as duas instituições, entre a patrística, a filosofia patrística e o Império Romano. A obra de Justino Mártir foi inserida nesse período e inclui duas apologias a imperadores romanos. A primeira, escrita por volta de 150, para o imperador Adriano, e a segunda apologia para o imperador Marco Aurélio. O Império termina por se cristianizar depois de Constantino. Embora tenha sido anos depois, é provável que haja uma influência da patrística no ato de cristianizar o Império Romano depois de Constantino. Dada a culminante grandeza de Agostinho, a patrística se divide em 3 períodos. Antes de Agostinho, período em que filosoficamente interessam especialmente os chamados apologistas e os padres alexandrinos. Então vamos rever isso? 3 períodos. O primeiro período pré-agostiniano, antes de Agostinho. O que é interessante nesse período? Os apologistas, os padres apologistas e os padres alexandrinos. Temos um segundo período, que é o período de Agostinho. Antes de Agostinho e agora Agostinho. Agostinho merece um desenvolvimento à parte no que diz respeito a estudar o seu pensamento, visto ser o maior dos padres da patrística, o maior dos filósofos da patrística. Temos um terceiro período dentro da patrística, depois de Agostinho. Depois de Agostinho vem o período que, logo após a sistematização, representa a decadência da patrística. Pois bem, a patrística do século II é caracterizada pela defesa que faz do cristianismo contra o paganismo, o hebraísmo e as heresias. Olha, vejamos, a patrística do século II é caracterizada pela defesa que faz do cristianismo contra o paganismo, o hebraísmo e as heresias. Os padres deste período podem ser divididos em 3 grupos. Os padres desse importante período, os padres são os chamados padres ou pais desse período patrístico, e eles podem ser divididos em padres apostólicos, os apologistas e os controversistas. 3 grupos: apostólicos, apologistas e controversistas. Estão mais particularmente ligados à filosofia os padres apologistas, porque eles usam a filosofia, a razão, para justificar o cristianismo diante do paganismo. Ao passo que os apostólicos e os controversistas têm uma importância religiosa e dogmática dentro do próprio cristianismo. São menos ligados à questão filosófica. Pois bem, falamos da patrística, vejamos o segundo período da filosofia cristã, que é a filosofia medieval, que é escolástica. Falamos do primeiro período, a patrística.
Agora falaremos do segundo período, a filosofia medieval, que é escolástica. Infelizmente, é um lugar comum sempre que alguém se refere à Idade Média. É um lugar comum. É comumente presente esse expediente. Quando alguém se refere à Idade Média, referir-se a ela como a Idade das Trevas. Porém, isso é um preconceito. Referir-se à Idade Média como a Idade das Trevas é um preconceito dos iluministas. Porque, ao contrário do que se pensa, tanto a filosofia quanto a ciência moderna devem muito do que se pode imaginar à Idade Média e à escolástica, que é a filosofia da Idade Média. Ao final do século V, vejamos um argumento histórico. Ao final do século V, o que restava do outrora poderoso Império Romano era uma multidão dispersa de povos bárbaros. No século V, o Império Romano do Ocidente cai, ele é arrasado pelos bárbaros e eles ficam dispersos ali dentro daquele grande império. E restam também alguns fragmentos da cultura clássica. Esses fragmentos que restam só não desapareceram devido ao esforço dos monges copistas, e aí entra a escolástica, de alguns grandes pensadores. Os monges copistas, que são escolásticos, preservam o saber dentro dos monastérios. É por isso que a corrente filosófica da Idade Média é chamada escolástica, porque ela nasce dentro das escolas dos monastérios. Os primeiros e conturbados séculos da Idade Média europeia foram dominados pelo pensamento de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino morre, mas o seu pensamento domina os primeiros séculos da Idade Média. Ele morre pouco antes da queda de Roma, mas ainda assim o seu pensamento entra de Idade Média dentro. Tanto é que os primeiros e conturbados séculos da Idade Média europeia foram dominados pelo pensamento de Santo Agostinho de Hipona, que é o responsável por consolidar, por sistematizar a fé cristã. Como? Calcado em elementos platônicos. Santo Agostinho, ele vai, por assim dizer, cristianizar Platão. O bispo de Hipona, Santo Agostinho, influenciou pensadores como Boécio, Dionísio e o Escoto de Erigma. Na verdade, o autor desconhecido que usava esse pseudônimo de Dionísio é um autor desconhecido. Ele usa esse pseudônimo em alusão à sequência de fatos narrados por Lucas no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, onde Lucas escreveu que Paulo pregou em Atenas para uma elite do grande mundo intelectual grego, mas no final a maior parte dos ouvintes tornou-se desinteressada, afastou-se, ridicularizando Paulo. Todavia, alguns poucos, diz-nos Lucas, aproximaram-se de Paulo, abrindo-se a fé
E entre esses poucos, Lucas nos oferece dois nomes, Dionísio e uma mulher chamada Damares. No século V, o pseudo Dionísio, esse escritor que adota esse pseudônimo de Dionísio, escreveu o Corpus Areopagictum, com o intuito de colocar a sabedoria grega ao serviço do Evangelho, ou seja, subordinar a razão à fé e ajudar no encontro entre a cultura grega, a cultura e a inteligência grega e o anúncio do Evangelho de Cristo, fazendo com que o pensamento grego se encontrasse com o anúncio de Boa Nova do apóstolo Paulo. Já o Escoto de Erigena nasceu na Inglaterra em 810, na Irlanda, perdão. O Escoto de Erigena nasceu na Irlanda em 810 e foi um expoente do Renascimento carolíneo, bem como da tradição das artes liberais que fundamentaram o ensinamento medieval. Olha a importância da filosofia medieval até para as artes. É muito importante. E também concentrou seus estudos nas relações entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo. Isso é muito importante, esse contato. É difícil delimitar a origem da escolástica, porque ela nunca se estabeleceu como uma doutrina filosófica restrita. Havia no ambiente católico uma divergência e foi esse espírito de debate que acabou dando origem à corrente de atividades intelectuais, artísticas e filosóficas que se convencionou chamar de escolástica. No século XII, essa valorização do saber refletiu-se na criação das universidades e na ascensão de uma classe letrada. E o monge agostiniano Santo Anselmo, agora temos monges seguidores dos pensamentos de Agostinho. Então Santo Anselmo, que é um monge agostiniano, é apontado como tendo sido o primeiro escolástico. Então temos a influência de Santo Agostinho também na escolástica. Santo Anselmo é seguido por Pedro Abelardo, Pedro Lombardo e Hugo de São Vítor. Na segunda metade do século II, chegaram às universidades as traduções hispânicas de versões árabes de Aristóteles. Então chega no 12º século às universidades traduções em espanhol de versões dos árabes das obras de Aristóteles. Isso será importantíssimo. Importantíssimo. Um grande choque cultural que mudou o rumo do Ocidente e que conduziu a escolástica para a sua era de ouro. Veja como é importante a chegada das versões árabes das obras de Aristóteles. As versões árabes,
Elas são de origem árabe, mas estão traduzidas para o espanhol e chegam na Europa e são importantíssimas essas versões das obras de Aristóteles. Isso traz um grande choque cultural, como dissemos, que mudou o rumo do Ocidente e que conduziu a escolástica para a sua era de ouro, a era áurea da escolástica. No século XIII, quando Santo Agostinho deixou de ser o eixo do pensamento, veja que Santo Agostinho morre no século V, mas até o século XIII ele ainda é o eixo. No século XIII, quando Santo Agostinho deixou de ser o eixo do pensamento cristão, a filosofia natural aristotélica cresceu diante da teologia. Então há uma substituição, ou melhor, há um suplantamento. A filosofia natural aristotélica, ela acaba por suplantar, por crescer mais do que a teologia no século XIII. Pois bem, nesse século XIII, os professores universitários passaram a ter fama e importância. Os livros, olha a mudança aí no ensino, na educação, na própria filosofia. Os professores universitários passaram a ter fama e importância. Igual no Brasil. Os professores universitários passaram a ter fama e importância. Os livros, sempre escritos em latim, se multiplicaram e com isso o modelo de ciência antiga começou a ser questionado e começou a desabar. A escolástica vai trazendo essas mudanças. Foram lançadas as primeiras sementes da pesquisa científica, idealizando experimentos. Ou seja, tudo isso são avanços que vêm com a escolástica. As universidades de Paris, Oxford, Colônia testemunharam os grandes debates e o surgimento de obras gigantescas. O século XIII é o século do grande Tomás de Aquino, de Alberto Magno, de São Boaventura e de Duns Scotus. A grande contribuição da escolástica filosofia foi sua preocupação com o rigor metodológico e o método dialético. Então nós vemos aí o surgimento